A história de John Constantine começa em um cenário desolado na Turquia, onde um prisioneiro esquelético há 1 ano cava incessantemente uma abertura na parede de sua cela com uma colher. Finalmente, ele rompe o granito, rasteja por um túnel estreito e encontra uma câmara secreta. Lá, entre esqueletos e móveis antigos, ele descobre um artefato envolto em uma bandeira nazista, uma relíquia de ferro com um formato peculiar. Ao tocá-la, uma febre consome e um estranho símbolo aparece em seu pulso. Alarmes soam, guardas o perseguem, mas balas parecem desviar dele. Ele foge para uma estrada, é atropelado por um carro, mas se levanta ileso, ainda segurando o objeto. O motorista fica chocado, mas o prisioneiro assustado corre para a escuridão. Em Los Angeles, a jovem Jeannie está possuída. O padre Hennessy, um homem obeso e visivelmente despreparado, tenta um exorcismo que dá errado. A menina convulsiona, suas unhas escurecem. Em meio ao caos, surge John Constantine, um homem com um sobretudo escuro e uma aura de cansaço. Ele ignora a histeria da mãe e a perplexidade do padre que o recebe com alívio. John se aproxima da garota, cujos olhos estão injetados, e a provoca com um sussurro. Usando medalhões de santos, ele testa a entidade até que um deles provoca uma reação violenta. John exige um espelho grande e, enquanto os moradores correm para trazê-lo, ele prepara a cena, amarrando a cama e posicionando a garota. Quando o espelho chega, John o posiciona sobre a cama, instruindo a todos para fecharem os olhos e não olharem para o reflexo. Ele invoca a entidade em aramaico e o corpo da garota se contorce, a forma do demônio se expandindo sob sua pele. A garota se liberta das amarras e ataca John, sufocando-o. Ele luta, mas a garota desmaia. John, então, força a medalha contra a testa dela e a faz olhar para o espelho. A imagem da garota se transforma na de um demônio furioso. Com a ajuda de Hennessy, John joga o espelho pela janela e ele se estraçalha no capô do táxi de Chas, o assistente de John. O demônio é despedaçado e Jeannie volta ao normal. John, exausto, pega um desenho de criança na geladeira que mostra uma figura espetando outra com um bastão e o guarda. Mais tarde, John e Hennessy descem a escadaria do prédio, passando por moradores curiosos. Um homem elegante, Baltazar, os observa de longe, girando uma moeda antiga. John sente algo, mas não vê ninguém. Lá embaixo, John arranca o colarinho de Hennessy, repreendendo-o por se meter em problemas. Hennessy, um homem frágil e dependente, tenta se desculpar. John lhe dá algum dinheiro, mas se recusa a deixá-lo acompanhá-lo. Do lado de fora, John encontra Chas, que tenta consertar o táxi amassado. Chas reclama da falta de aviso sobre o espelho, mas John apenas sorri, acende um cigarro e reflete sobre Los Angeles. Em outro ponto da cidade, a detetive Angela Dodson está no metrô, ferida e encurralada por um criminoso. Ela se esconde entre os trilhos com apenas uma bala na arma. Um trem se aproxima e ela, em um ato de bravura, se levanta, atira e derruba o homem antes de se jogar para fora dos trilhos. John chega à sua base, uma pista de boliche decadente. Ele joga uma bola com a inscrição "Provisões esgotadas", faz um strike e se dirige ao seu apartamento, que é tão comprido quanto uma pista de boliche. Chas o questiona sobre sua liberdade, mas John o lembra de como o salvou do inferno. Ele pede a Chas para voltar mais tarde, entregando-lhe um purificador de ar em forma de vaca como presente. Beeman, um homem pequeno e recluso, chega ao apartamento de John. Ele é o quê do ocultismo, fornecendo artefatos e suprimentos. John o informa que a Índia foi um dreno e Beeman nota um cheiro estranho, enquanto John menciona que o demônio na garota parecia mais espirituoso que o normal. Beeman mostra a John fragmentos de pedra, pó de pergaminhos antigos e um besouro gritador do Monte Sinai, que segundo ele é como unhas em um quadro negro para os caídos. John também recebe um soco inglês de ouro abençoado e um lança-chamas de bafo de dragão. John pergunta sobre Callinicas e menciona que o demônio parecia querer sair do corpo da garota, o que Nix descarta como impossível para demônios de alto nível. John pede que ele verifique os pergaminhos, especificamente coríntios, e Beeman, notando a tosse de John, lhe dá um remédio para a tosse. Angela, no vestiário da polícia, reflete sobre seu trabalho. Seu colega, Wise, a elogia pela coragem, mas a adverte sobre a imprudência. Angela se olha no
espelho e por um instante seu reflexo não se move, causando-lhe um calafrio. À noite, John e Chaz chegam ao Club Midnight, um lugar exclusivo e místico. John passa por um bouncer com um cartão mágico, mas Chaz é barrado. Dentro do clube, John observa homens transformando água em vinho e encontra Nico, um jovem conhecido. Baltazar, o homem elegante, também está lá, observando John. John sobe para o escritório de Papa Midnight, um homem imponente, parte curandeiro africano, parte empresário. Midnight está com um orrery, uma escultura científica que representa as forças do universo. John entrega a ele uma relíquia, que Midnight tenta usar para equilibrar o orrery, mas sem sucesso. Eles discutem sobre a autenticidade da relíquia, e Midnight relutantemente paga John. John sente algo, e Baltazar aparece, provocando-o sobre um incidente em Manhattan. John se irrita, mas Midnight o impede de atacá-lo. Baltazar revela ser um investidor primário no clube, o que enfurece John ainda mais. John tem um ataque de tosse e sai. Do lado de fora, Hennessy espera por John. Ele ajuda John a abrir o remédio para a tosse. Hennessy se desculpa pelo exorcismo da manhã, e John, embora frustrado, lhe dá uma nova tarefa: usar sua visão para procurar algo incomum. John tira o amuleto de Hennessy, prometendo devolvê-lo em poucos dias. Angela vai à confissão, lamentando ter matado um homem. Em casa, ela tenta lavar a culpa no chuveiro. Em um hospital, Isabel, sua irmã gêmea, está em uma camisola, no telhado, prestes a pular. Um menino, Barry, a vê da janela de seu quarto. Isabel salta e Barry a encontra no pátio, ainda viva por um instante, antes de falecer. John, em seu apartamento, tosse sangue. Ele se olha no espelho preocupado. No hospital, Angela é levada por Wise para ver o corpo de Isabel. Angela se recusa a acreditar que Isabel cometeu suicídio, mas Wise mostra a ela a gravação da câmera de segurança, que mostra Isabel pulando. Angela percebe uma mão em seu ombro, mas não há ninguém por perto. John visita um médico, que lhe mostra raio-x de seus pulmões, tomados por um câncer agressivo. John, incrédulo, se recusa a aceitar que será vencido por isso. Ele sai do consultório apressado. No corredor, Angela, também abalada, tenta pegar o elevador, mas John, que está dentro, fecha a porta na cara dela dizendo: "Não, se eu puder evitar." Na Turquia, o prisioneiro, agora disfarçado de motorista de caminhão, foge em direção aos aviões, ainda com a relíquia em mãos. Ele passa pela segurança do aeroporto e a relíquia não é detectada. Hennessy, em seu apartamento, arranca o papel alumínio das paredes, preparando-se para usar sua visão. John está em um parque, absorto em seus pensamentos. Ellie, uma meio-demônio sedutora, se aproxima, zombando de seu câncer. Ela revela que o diabo está feliz com sua morte iminente e que John é a única alma que ele viria buscar pessoalmente. John pede a ela para interceder por ele, mas ela se recusa, aconselhando-o a procurar Gabriel. John, irritado, se afasta. John e Chaz chegam a uma sociedade teológica. John entra no prédio enquanto Chaz se recusa a acompanhá-lo. Lá dentro, John encontra Angela, que também busca o padre Garrett. Ambos se dirigem aos seus respectivos contatos. Angela pede a Garrett um funeral católico para Isabel, mas ele se recusa, alegando suicídio. John, por sua vez, confronta Gabriel, um anjo, sobre sua salvação. Gabriel afirma que John desperdiçou sua chance de redenção, pois sua fé não é cega e seus atos de bondade foram egoístas. John se revolta, acusando-os de contar moedas para a salvação. Gabriel revela que John morrerá de câncer por seus próprios vícios e irá para o inferno por uma vida que tirou. Do lado de fora, John acende um cigarro, mas o maço está vazio. Ele joga o maço fora e caminha sob a chuva, ignorando Chaz. Hennessy, em seu apartamento, usa sua visão e encontra o obituário de Isabel Dodson. John caminha pelas ruas de Los Angeles, vendo ratos, sapos e caranguejos. Um homem estranho se aproxima, pedindo fogo. John percebe que o besouro gritador de Beeman reage ao homem, revelando que ele é um demônio feito de vermes. John o ataca, esmagando o besouro, e o demônio se desintegra em uma nuvem de criaturas. John fica chocado com a presença de um demônio completo na Terra. Angela, em seu apartamento, assiste novamente a gravação de Isabel pulando. Desta vez, ela ouve Isabel sussurrar Constantine. Ela pesquisa o nome na internet e encontra o histórico de John, cheio de incidentes ocultos. Telefones começam a tocar em sua mesa, um a um, em uma zombaria intimidadora. Ela pega o endereço de John. John está no escritório de Midnight, reclamando do ataque do demônio. Midnight duvida, dizendo que John deve ter cruzado sem perceber. John insiste que algo grande está vindo. Midnight, irritado, não acredita. John está em um bar de boliche, frustrado. Angela se aproxima.
Ela se apresenta como detetive e pergunta sobre Isabel. John nega tê-la conhecido. Angela explica que Isabel cometeu suicídio, mas ela não acredita. John, de forma brutal, descreve o destino das almas suicidas no inferno. Angela se retira, mas John percebe sombras se movendo em direção a ela. Ele a alcança e tenta convencê-la da existência de demônios. As luzes da rua começam a piscar e se apagar ao redor deles. John a puxa e eles correm para a segurança da estátua do Bom Pastor no cemitério. No cemitério, a escuridão os cerca. John saca o pano sagrado de Moisés que Beeman lhe deu. Ele o acende e uma luz ofuscante revela um círculo de demônios alados, os Seplavites, que são vaporizados instantaneamente. John percebe que os demônios estavam atrás de Angela. Ele decide levá-la para ter certeza de que Isabel está no inferno. No apartamento de Angela, John se prepara para cruzar. Ele pega o gato de Angela e coloca os pés em um balde de água. Ele pede a Angela para sair. A água começa a ferver. A iluminação do quarto se transforma e John se encontra em uma versão infernal do apartamento. Ele sai para uma Los Angeles infernal, com rodovias em ruínas e massas de almas condenadas. Ele grita o nome de Isabel e uma figura feminina aparece em um arranha-céu distante, jogando algo. De volta ao apartamento de Angela, John está exausto. Ele mostra a ela uma pulseira de hospital com o nome Isabel Dodson. Angela desaba em seus braços, chocada. Em um flashback, John explica que quando criança via coisas que não deveria. Ele foi internado em instituições psiquiátricas e aos 18 anos tentou suicídio. Ele esteve morto por 7 minutos, mas para ele foram 7 minutos no inferno. Essa experiência lhe deu a capacidade de cruzar entre os mundos. No necrotério, Hennessy, usando sua visão, encontra o corpo de Isabel. Ele toca o pulso dela e vê o mesmo símbolo circular que apareceu no pulso do prisioneiro. Ele foge, ligando para John, mas é possuído por um demônio da gula, em um restaurante, comendo compulsivamente, sofrendo uma transformação grotesca e fatal. Baltazar o observa e se retira. John chega e encontra Hennessy morto. Ele limpa a mão de Hennessy e encontra o símbolo de Isabel gravado nela. John e Angela vão para o telhado do Ravenscar, onde Isabel pulou. Angela conta que Isabel via coisas, falava sobre o fim do mundo, mas depois parou. John a pressiona dizendo que Isabel deixou algo para ela. Angela, em um momento de insight, aponta para uma árvore no pátio. Lá, eles encontram o mesmo símbolo e a inscrição Cor 1401. John percebe que Cor se refere a Coríntios, no livro Getênio, uma bíblia sombria que descreve o fim do mundo não pelas mãos de Deus, mas no abraço dos condenados. Ele cruza para a versão infernal da capela do hospital e encontra o livro. A inscrição se refere a Mammon, o filho de Lúcifer, que, ao contrário de seu pai, não teme o Criador. Mammon precisa de uma ponte, um médium poderoso e assistência divina para cruzar para a Terra. Beeman, em sua pista de boliche, encontra o mesmo símbolo e desenhos de uma criatura se manifestando através de um corpo, com uma figura crucificada acima. Ele percebe que algo terrível está acontecendo. John explica a Angela que Mammon precisa da sangue de Deus para cruzar. Ou seja, a lança do destino, que perfurou Jesus na cruz. Ele percebe que o prisioneiro na Turquia, que ele viu em suas visões, é quem possui a lança. John e Angela correm para a BZR Brokerage, onde Baltazar está. John o ataca com o lança-chamas, revelando sua verdadeira forma demoníaca. Baltazar se recusa a revelar como Mammon está cruzando. John então ameaça dar a Baltazar o perdão, enviando-o para o céu, o que seria o pior pesadelo para um demônio. Baltazar, apavorado, revela que Mammon usará a lança do destino. Enquanto isso, o prisioneiro com a lança do destino está em um avião, prestes a pousar em Los Angeles. John e Angela fogem de Baltazar, que os persegue em sua forma demoníaca. John liga para Chas, pedindo que ele prepare seu táxi com cedralos, um combustível explosivo. Chas, relutante, explode seu táxi, matando Baltazar. Mas Angela é puxada para fora do carro por uma sombra alada. John vai ao Club Midnight, exigindo a cadeira de Midnight, uma cadeira elétrica de Sing Sing que permite viajar para outros planos. Midnight hesita, mas John o convence. John se amarra na cadeira e Midnight, usando asas de insetos, o envia em uma visão. John revisita os momentos em que o prisioneiro apareceu, percebendo que ele sempre esteve lá e que o prisioneiro foi morto por Barry, o menino do hospital, que agora está possuído por Mammon. John e Midnight se armam com rifles, espingardas e pistolas. John derrete a relíquia da Índia para fazer balas de ouro abençoado. Eles se dirigem ao Ravenscar. No hospital abandonado, John e Midnight confrontam uma multidão de meio-demônios. John ativa os sprinklers, que liberam água benta, queimando os demônios. Eles lutam contra a horda, atirando e se protegendo.
John confronta Ellie, que tenta impedi-lo de passar. Na sala de fisioterapia, Angela está submersa em uma banheira e Barry, possuído por Mammon, a está afogando. John e Midnight chegam. John tenta exorcizar Mammon de Angela, mas ela o morde e o empurra. Midnight segura Angela e John tenta terminar o exorcismo, mas é atacado por uma força invisível que joga Midnight contra o teto e o chão. John, à beira da morte, invoca a entidade invisível, que se revela ser Gabriel, o anjo. Gabriel revela que ele está ajudando Mammon a trazer o inferno para a Terra, pois acredita que a humanidade só pode alcançar a verdadeira salvação através do sofrimento. Angela, ainda possuída, começa a se transformar. John, sem forças para lutar, tem uma ideia. Ele se arrasta até um pedaço de espelho quebrado e usa-o para infligir um ferimento grave em si mesmo. Ele sabe que isso invocará Lúcifer, o diabo, que virá pessoalmente para coletar sua alma. O tempo para. Lúcifer aparece. John, moribundo, pede a Lúcifer que liberte a alma de Isabel do inferno. Lúcifer, surpreso com o sacrifício de John, concorda. Isabel é vista subindo para o céu. Lúcifer tenta levar John, mas John, em um último ato de desafio, faz um gesto de extremo desafio para o diabo. Enfurecido, Lúcifer decide curar John de seu câncer, para que ele tenha a chance de provar que sua alma realmente pertence ao inferno. Lúcifer arranca o câncer do corpo de John, que grita de dor. John se levanta, curado. Ele encontra Midnight gravemente ferido e Gabriel, cujas asas foram queimadas por Lúcifer, tornando-o humano. John, com uma arma na mão, se recusa a matar Gabriel, percebendo que isso o condenaria novamente. Ele apenas o soca, dizendo: "Isso se chama dor, acostume-se." John encontra Angela e Barry, exaustos, na porta. Angela o agradece. No apartamento de John, o orreio universal de Midnight, agora com o isqueiro de John no centro, finalmente se equilibra e começa a girar. John está na África, saudável e bronzeado. Ele desenterra a lança do destino e a enterra novamente, desta vez em um local secreto. Ele sente que está sendo observado, mas não vê ninguém. John caminha. E Angela, em Los Angeles, entra em um novo táxi dirigido por Chess. John conclui que algumas pessoas nascem para fazer a diferença, mas ele teve que morrer 2 vezes. Ele continua andando, enquanto a sombra de asas o segue, lembrando que Deus age de maneiras misteriosas, e alguns gostam, outros não. E assim, a história de John Constantine chega ao fim. Por enquanto. E aí, galera, o que acharam dessa jornada sombria e cheia de reviravoltas? Se você curtiu essa imersão no universo de Constantine, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos resumos épicos e compartilhar com a galera que também adora um bom filme. Deixe nos comentários qual filme você quer ver por aqui na próxima vez. Até a próxima!